Olá, meus irmãos e amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, mais uma vez com o pastor Paulo Pereira, cada dia seguindo, avançando na leitura bíblica diária do nosso propósito, da leitura 365 da Bíblia, e na porção de hoje, nós estamos em Jeremias, esse profeta com um ministério tão árduo, tão difícil, mas pagando um preço muito alto, porque ele foi o profeta que também ministrou sobre as coisas que haveriam de acontecer em razão da consequência nessa profecia, nesse texto que estamos hoje comentando, mais uma vez vai se referir à razão por que o povo de Judá foi levado ao cativeiro, destruído Jerusalém por Nabucodonosor e levados à Babilônia. Mas nessa porção de hoje o profeta está sendo levado, dirigido por Deus para falar diretamente ao rei de Judá. Então era uma palavra, imagina, que ia alcançar o líder da nação, e com isso precisava confrontar o orgulho, a soberba, a posição, mas é interessante que o profeta é aquele que levava a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela estava acima de qualquer autoridade humana. E os reis de Judá, na verdade, precisavam se encurvar às Escrituras, à palavra do Senhor, à vontade de Deus. E a missão dos profetas era anunciar e lembrar esses reis que, quando saíam da vontade do Senhor, precisavam retornar a cumprir o que o Senhor havia já previsto na sua palavra. Então isso é uma das diferenças do povo de Israel, a nação de Judá, nesse momento, com relação aos reinos de outras nações, porque a lei, a palavra do Senhor, ela estava acima do trono. E aqui ele vai dizer, falando diretamente ao rei de Judá, e que todos os servos, o povo em geral, escutassem. E a palavra era essa, para que o rei e os seus que trabalhavam junto a ele abandonasse a maldade, não maltratasse os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, parassem de matar inocentes. E aí diz, se vocês me obedecerem, não vai faltar um descendente no trono de Davi. Mas como eles não procuraram se arrepender e se colocar na palavra do Senhor, a palavra veio em juízo. Esse palácio vai se tornar um monte de escombro. Deus disse, vai usar Nabucodonosor e vai destruir. E os povos que passarem por ali vão perguntar o que se deu, e a resposta será dita, é porque eles deixaram de obedecer a palavra do Senhor. Então a palavra veio a Joacás, Joaquim, que foram sucessores do rei Josias, que foi um rei extraordinário, muito bom no sentido de obedecer a Deus e restaurar as coisas do Senhor, e também desmanchar com os altares aos deuses pagãos. Mas como eles não se humilharam, a palavra vinha nessa direção: o Senhor vai arrancar vocês para fora dos portões e vão ser levados cativos. Diz assim, Joaquim como vaso quebrado e jogado fora. E aí o profeta clama, terra, terra, terra de Judá, para que o povo pudesse... Mas aqui vem também junto uma palavra de esperança e uma promessa, de um renovo, de um descendente do trono de Davi, da linhagem de Davi. Aquele que se ouviu pelas ruas de Jericó, da Galileia,
de Jerusalém, Jesus, filho de Davi, Yeshua ben Davi. Era a expressão, né, que dava ao Senhor a legitimidade, né, de estar no governo de Israel, mas que diz que esse rei, ele vai reinar com sabedoria, fará o que é justo, certo em toda a terra. Então nós estamos olhando para um tempo que haverá de vir, né, e o nome dele será Jeová Tsidkenu, né? Tzedaká, justiça, Tsidkenu, nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. E Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Esse tempo nós aguardamos também chegar. Bem, assim, era tão difícil a mensagem do profeta, né? Porque ele também falava cerca dos profetas falsos. E como vem o juízo de Deus sobre esses profetas perversos, não é? Diz que eles são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas aí vem acerca desses profetas o juízo que eles também vão enfrentar. As mentiras que eles falavam, dizendo às pessoas, vai haver paz, vai haver segurança, vai haver... E Deus nunca, ele disse, esse povo nunca ouviu eu falar a palavra, né? Nunca prestaram e nem obedeceram ao Senhor. Então esse era o ambiente, né, que o profeta Jeremias também ministrava. Nós hoje entramos na segunda carta de Paulo, a igreja que está em Tessalônica, e ele está escrevendo, né, de forma tríplice, no sentido, ele diz nós, Paulo, eu, que era ele, Silas e Timóteo, né, estão escrevendo essa carta à igreja em Tessalônica. E sempre lembrando com satisfação, né, sobre esta igreja, né, diante das igrejas de Deus, era um testemunho, a perseverança desses crentes, apesar da perseguição, né? E eles se mantinham firmes nos caminhos do Senhor. Paulo procura consolar eles, né? Que eles permanecessem assim, até a revelação do Senhor Jesus, quando vieram em glória no céu para buscar a igreja, né? Então, essa era a palavra de ânimo àqueles irmãos de Tessalônica. O salmo agora é o 83, né? Mais um dos salmos de Asaf, e sempre clamando por um Deus que ouve a oração, né, dos seus servos, e também buscando juízo, né, sobre as nações que eram más, perseguidoras, né? E fala aqui nos medianitas, assim como também o Senhor tratou com Cícera, Jabim, né, no rio Quizon, que a gente lembra aquela batalha que Débora, né, ela se envolveu para dar vitória, né, ao povo de Israel. Assim era o anseio, né, que também Deus viesse para dar socorro ao povo, sempre ao povo de Israel. E Provérbios 25, 11 a 14, vai aqui nos dizer, o conselho oferecido na hora certa é agradável, e é mesmo, como maçãs de ouro numa bandeja de prata, é lindo também, né? Mas aqui também vai dizer uma coisa da prática da vida, né? A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. Fica só ali prometendo, mas não acontece nada. E olha que chuva na terra de Israel era preciosa, né? Aquela água que descia para regar a terra. Que Deus abençoe.